Então vamos lá, gente. Boa noite para todos e para todas. Vamos começar aqui, que será o nosso último encontro desse ano. A gente volta ano que vem. Vocês viram lá que. Mas de novo, gente. Eu achei que já tinha resolvido. Só um minuto. Eu acho que agora resolveu. Agora resolveu. Vamos lá? Vamos dar continuidade aqui, o que a gente estava vem falando. A gente vai encerrar esse ano para a gente entrar no descanso, porque a gente veio de um ano de muita coisa que a gente leu, de muita coisa que a gente estudou, com tranquilidade, sem atropelo, tá? Porque essa é a proposta desses seminários aqui. A gente não tem compromisso com a quantidade que se lê, com a velocidade que se lê, não. A gente aqui quer, né, proporcionar também um ritmo, principalmente para aquelas pessoas que não conseguem, né, acompanhar a leitura, porque a vida é muito corrida, muito trabalho, etc. Até mesmo ter uma hora para estudar. Então a gente fazendo isso aqui junto, sabe, é uma forma que eu percebi que também contribui para quem está querendo estudar, fazer a sua formação em psicanálise, conhecer o que a psicanálise debate, né? Não só o que há de teoria de clássicos, mas também o que tem aí, né, de se perceber a psicanálise em outro lugar, né, em ação no mundo onde é que a gente vive, a partir do mundo que a gente vive. Essa é a nossa, essa é a nossa perspectiva aqui, né? Deixa eu só dar uma olhada aqui, gente, porque eu acho que ainda tem gente tentando entrar. Deixa eu dar uma olhada aqui. Não é aqui. Ah, tá aqui, aqui. Acho que tem pessoas. Ah, tem. Duas pessoas tentando entrar. Tá aí. Então vamos lá. Vamos começar aqui a falar sobre a crítica à imagem racista do inconsciente, né? Há uma resistência muito grande, né? E isso eu já percebi em outros lugares, e quando vai se fazer o debate, de colocar aqueles que foram, né, os pioneiros dentro do estudo da psicanálise, de pensar que esses caras poderiam não ter falhas, né? Eu já cheguei a ouvir, por exemplo, o seguinte: não tinha como Freud ser um machista, haja vista que ele começa a psicanálise escutando as histéricas. Foi dito isso, Janaína, assim, isso eu ouvi em um seminário, Janaína, eu ouvi isso em um seminário. E ali, na hora que eu vi que ninguém ia fazer uma pergunta básica, eu falei, deixa eu fazer, né? Porque eu falei, não é possível. Porque também dentro dos meios de formação da psicanálise parece que é algo extremamente vinculado a uma relação religiosa. Não há questionamento. Não há ali, será? Será que não é? E etc. Né? Eu fiz uma pergunta básica. Eu falei assim, será que Freud ouve as histéricas não é porque só mulheres eram consideradas e diagnosticadas com histeria? Não é porque ele é um disruptivo. Não é porque ele é um disruptivo. É porque a histeria, desde a antiguidade, histeros, né? Útero, desde a antiguidade grega, foi colocada como um tipo de patologia das mulheres, né? E só serve esse tipo de argumento? Não. Muitas vezes a gente, dentro da psicanálise, a gente precisa usar a própria psicanálise para ver o quanto ela não consegue fazer uma crítica do que ela afirma, por exemplo. Eu falei assim, eu acho interessante afirmar um absurdo desse sobre Freud, né? Porque aí se esquece o caso Dora e o que ele fez com a Dora, né? Então, assim, esquece, né, como que ele tratou a homossexualidade da filha dele, a Ana Freud. Eu falei, eu vou dar um dado aqui concreto para vocês que é muito interessante.
Freud ele começa a ser questionado dentro da sociedade médica quando ele afirma que a histeria não era uma patologia, um mal que abarcava só as mulheres. Quando ele escreve sobre a histeria em homens, é quando a medicina se volta contra ele. Fala, como assim? Histeria em homem, etc. Ele homens são histéricos, né? Porque só uma estrutura extremamente histérica, como é o patriarcado, para criar um discurso que não tem materialidade, porque assim, a histeria na mulher não há uma materialidade. Não há uma materialidade, né? Nesse tipo de afirmativo, né? Não há materialidade para chegar alguém ali e falar o seguinte: olha, este mal que abarcou as mulheres durante muito tempo, né, que abarca as mulheres, é o mal que abarca os homens também. Também. Né? E chamar atenção para isso se faz muito necessário, e é aí, né, que fazer um debate da psicanálise pelo viés do materialismo histórico dialético é tirar a psicanálise, desestabilizar a psicanálise epistemologicamente para que ela avance, para que ela se desenvolva como um método de cuidado clínico, para que a gente seja um agente que está ali para criar uma possibilidade para que o sujeito consiga lidar com o sofrimento psíquico e que não seja um lugar promotor de sofrimento psíquico, que promove o sofrimento psíquico. Que se tem algo que o materialismo histórico dialético ele ensina é que a autocrítica ela é fundamental. Mas isso dentro da psicanálise, já tinha psicanalistas que colocavam isso, mas eles foram silenciados. O Firenze, ele era um cara que deixava muito claro, ó, psicanalista sem autocrítica cotidiana, ele não pode ocupar o lugar de psicanalista. O psicanalista que acha que o paciente deixa o processo de tratamento porque há uma resistência e ele não para e pensa, mas será como eu tratei esse paciente, será que não contribuiu também para que esse processo não andasse? Ele não serve para ser psicanalista. Ele não serve. Viver esse superego técnico, como o Balin te chama a atenção, que é essa relação dos psicanalistas com os totens da formação, com os artifícios teóricos da técnica, e eles literalmente esquecem que há uma clínica, que essa clínica que precisa ser o centro da sua prática, isso já é um problema. Érica, você está aí, Érica? Eu vi que você entrou. Então vamos lá. Falemos aqui então. Uma das críticas que ele propõe é justamente, e um detalhe, né, nesse livro Psicanálise e Evolução, e como, né, Rodrigo, mas você está usando uma Eu leitura estou sim, cruz. Rodrigo. E aí, cadê você? Tô, é porque eu tô dentro do carro e tá escuro aqui, por isso que eu tô com a Nossa, câmera fechada. É muita vontade de participar dessa aula. Boa noite, gente. então, assim, quando a gente fala sobre isso aqui, e é algo que quem levantou a primeira grande crítica, né, e o totem da época proibiu que fosse lida essa obra, é o Deleuze e Guattari no Antiédipo. Tá, gente? Lacan proibiu os seus pupilos de lerem esse livro. Porque o Deleuze e o Guattari fazem a crítica à psicanálise porque a psicanálise tinha uma centralização baseada numa perspectiva muito idealista, é como se a realidade concreta não existisse, e os seus conceitos, eles são notadamente pequenos burgueses, brancos e europeus. Por isso o título, Anti-Édipo. Ele fala, tá, falar da teoria do Édipo, né, é legal, mas como é que a gente aplica isso em outros lugares, onde é que essa tríade ela não tem um referencial concreto, por exemplo, né? Outras matrizes históricas, outras matrizes. E quando eu falo históricas, gente, o histórico ele abarca tudo, tá?
vai desde o modo de produção da vida até aquilo que a psicanálise chamou de cultural. Tudo bem? A psicanálise, ela tem, né, os psicanalistas, ela tem essa lacuna, porque ele tem um negócio de chamar a cultura. Não, gente, a cultura, ela é algo extremamente amplo. Se os psicanalistas tivessem estudado os antropólogos, né, que tem o Claude Lévi-Strauss com Lacan, mas aqueles que vieram a partir da década de 70, que é o Clifford Geertz ele deixava muito claro, ele falou, não, o cultural abarca tudo que é humano, né? Mas isso o Marx e o Engels já tinha dito anteriormente, né? Que o modo de produção da vida, ele determina tudo e ele é o referencial para tudo que é construído a partir desse modo de produção da vida. E olha o que se traz aqui. Vamos lá? A primeira demanda é que o inconsciente não seja tratado como um poço escuro e profundo no interior do indivíduo, né? Mas um recurso coletivo de luta como um lugar exterior onde existimos e atuamos como sujeito. Pensar que o inconsciente é aquele lugar que nós vamos escavar para entrar em contato com ele, e a partir do momento que nós entramos em contato com ele, nós estaremos fazendo o melhor tratamento possível, isso é uma fantasia que a psicanálise acaba construindo em seu processo formativo. E a gente precisa retirar isso. A gente precisa desconstruir a fantasia de que o inconsciente ele não está determinado também pela realidade concreta, que ele funciona de uma maneira à parte. Sim, há uma realidade psíquica. Essa realidade psíquica, ela não é uma cópia da realidade em si que a gente vive, mas essa realidade psíquica, ela existe dialeticamente relacionada à nossa realidade concreta. Essa realidade psíquica, ela não surge do nada, gente. A psicanálise, apesar de não ser, ela passa uma vibe essencialista, como se as coisas surgissem do nada. Ou como se as coisas já nascessem com a gente naturalmente. Entenderam isso? Ah, é assim. Já está lá. Mas, se somos sujeitos do inconsciente, tem uma coisa que também nos faz sujeito, né? E isso, até as outras ciências, elas referendam. Nós somos sujeitos históricos. Antes mesmo nós sermos os sujeitos do inconsciente, nós somos sujeitos o quê? Históricos. E se nós somos sujeitos históricos, nós somos sujeitos que somos determinados pela historicidade. Rodrigo, não entendi. O que é ser determinado pela historicidade? Pela essa relação entre nossa, como sujeitos, entre passado, presente e o quê? E futuro. Cada sujeito é um sujeito? Sim. Cada tratamento que nós vamos fazer com os nossos pacientes é um por um? Sim. Mas o que nós estamos escutando ali é como essa realidade concreta, histórica, ela afeta, constrói, traumatiza, determina e movimenta esse sujeito que entra em nosso consultório. Tá claro isso aí para vocês, gente? Ou há alguma dúvida? Tem alguma dúvida? Questão? Desabafo? Érica, fala comigo. Eu já tô com saudade sua, que você some. Tá com saudade? Que relação é essa? Essa relação tóxica é essa nossa? Você abandona a gente, larga a gente, sabe? Será que aqui cabe falar que eu sou você um narcisista? Pensa bem. Como é que é? Uma relação narcisista. Porque agora é a nova moda. Vocês estão vendo como é que essa questão da historicidade ela entra? Não é a nova moda do momento, Nádia? Nádia, todo mundo aqui é vítima de um narcisista. Pergunto eu, Janaína, quem será o narcisista, né? Um conceito tão caro para psicanálise. Érica, como diria aqui em Goiás, é de cagar para dentro. Ouvir umas coisas dessas.
Né? Desculpa, gente, quem está entrando aí, desculpa, vocês. Aqui é psicanálise mesmo. Aqui não é essa psicanálise afetada que vocês veem aqui, não. Aqui a linguagem obscena faz parte. Acostumem-se. Acostumem-se, que é o que vocês ouvem no consultório de vocês. Né? Se ouve e está sentindo, ai, tem alguma coisa fora do lugar, análise. Beleza? Se não está aguentando a linguagem obscena, não vai aguentar ouvir sofrimento psíquico, não. Treinem-se. Treinem o ouvido. Né? Para deixar de ouvir e escutar. Entendeu? Porque a gente tem isso, né? E o. Opa, deixa eu ver aqui que tem alguém querendo participar. Deixa eu ver aqui. Pronto. Bem-vinda, Letícia. Então vamos lá. Quando a gente fala sobre essa primeira demanda, ele está colocando como primeira demanda, né? Ou seja, é algo que a gente precisa colocar. Então vamos lá, essa primeira demanda é essa, né? Todos nós agora somos narcisistas, né? Todos nós agora, os relacionamentos são todos tóxicos, né? As pessoas estão achando que relacionamentos é algo muito simples, que é algo muito tranquilo. E aí qualquer tipo de divergência, contradição, ambivalência, ambiguidade, é relacionamento tóxico. Nós nunca somos os tóxicos, né? A gente sempre é vítima de um tóxico, né? A gente nunca é um narcisista, né? A gente é sempre vítima de um narcisista. Se estudasse a teoria do masoquismo, entenderia quem é o narcisista na situação. Né? Nayara, fica à vontade. Não, é que eu tenho uma impressão que está batendo um pouco com o que você está falando, é que a gente passou a usar diagnóstico como adjetivo. Então, fica uma coisa assim, ser narcisista é bom ou ruim, né? Ser tóxico é bom ou ruim. Uhum. E o papel da gente na clínica, eu fico pensando, é entender a estrutura e pensar, quer dizer, se é o termo certo, estrutura, mas é tentar pensar como é que aquele sujeito funciona, o que ele incomoda e que deslizamentos a gente, junto com ele, é capaz de provocar. Eu fico muito impressionada, porque, assim, narcisista... Você falou uma coisa que para mim ficou ecoando, que é assim, eu não minimizo nenhuma dor. E o narcisista dói, né? O narcisista, a existência humana, enfim, né? Tem esse coeficiente aí que é importante a gente lidar. E quando a gente começa a lidar com diagnósticos como adjetivos, eu acho que a gente está indo mais para o campo da moral do que para o campo da clínica. Exato. Nayara, e se eu te contar, porque assim, eu tenho os meus dias onde é que eu sou aluno também, né? Que eu estou assistindo. Eu tive uma transmissão, a última transmissão do seminário que eu faço minha formação continuada. Me escapou o sobrenome dele. É o Luciano, ele escreveu O Corpo do Analista. Ele foi lá fazer uma conferência para a gente. E a pergunta que eu fiz foi essa. Exatamente essa. Eu falei, dentro dessa síndrome dos diagnósticos, a gente não está mais moralizando a situação do que. Eu falei, isso não é uma nova moralização, porque eu sou o TDAH. Então, a partir do momento que a pessoa fala eu sou o TDAH, ela se essencializa, ela fecha o discurso, não há a possibilidade de questionar. Então, a partir de tudo que ela for fazer, ela se justifica no quê? No TDAH. Surgiu agora, gente, um novo diagnóstico: psicopata. Gente, e as pessoas se identificam nas redes sociais com seus diagnósticos. Eu tive um caso particular de uma pessoa muito próxima sobre a questão de relacionamento que eu falei para ela, fulano de tal se identifica nas redes sociais com os seus diagnósticos. Você não sabia, não deu para perceber que era problema, não? Hoje, sabe assim, porque você tem, né? Na verdade, hoje a grande epidemia que a gente tem dentro, né, da saúde psíquica e também mental é a enxurrada dos diagnósticos. A enxurrada dos diagnósticos. Ninguém é mais desastrado, ninguém é mais sem compromisso, todo mundo é TDAH, ninguém é chato mais, todo mundo é autista. Você entendeu?
Então, assim, a gente não está conseguindo lidar, e detalhe, quando você fecha na era, você não pode questionar, né? Porque aí é capacitismo. Aí é capacitismo. Imagina, eu tive um diagnóstico, eu sou um narcisista. Ah, não, eu tô aberto aí para ser um arrombado, tranquilo. Ah, não, não sou eu, não é uma questão minha, não é uma questão onde é que eu posso estar em outro lugar. Ai, eu sou um dodói, eu sou narcisista, né? É igual as pessoas dizerem, né? Não, eu sou assim, o mundo vai ter que aguentar. Não, você não é mais um bebê. Se você ficou adulto, você tem que saber que você convive com outras pessoas. Ninguém é obrigado a te aguentar. Quer bancar ser desse jeito? Quer. Então a banca é solidão. Porque dependendo de determinado tipo de comportamento. Desculpa, Né? mas aí tem Sim. um negócio que me atravessa, assim, porque isso não é muito conversado, essas coisas que a gente está falando aqui, né? Que eu acho assim, que tem um projeto fascista de produção de subjetividade que a psicanálise está embarcando nesse troço. Porque ao mesmo tempo que a gente nomeia, e aí parece que o nome justifica uma diversidade que às vezes é insuportável, porque tudo tem limite, inclusive a psicose, né? A gente tem que ter pacto civilizatório, né? Mas, assim, ao mesmo tempo, isso produz um esvaziamento da subjetividade do outro, sabe? Vira um nome, e aí tudo isso que é da ordem do subjetivo, da história, da produção, da relação com a cultura e com o mundo, isso se empobrece. E eu acho que isso é extremamente fascista, porque é isso, né? É quase que você fosse um microempreendedor da sua doença individual. Assim, eu não sei se eu estou falando coisa com coisa, Não, e mas outra coisa, não é só isso. E é que todas as outras pessoas têm que aguentar. E uma segunda coisa, é extremamente fascista e liberal, que é só, ai, eu sou assim. Não, não é assim. Aí você se essencializa. Eu sou assim. Você entendeu? Eu sou assim. O diagnóstico fecha. O diagnóstico não permite o movimento. Eu sou assim. Eu sou TDAH. Eu sou autista, né? Porque assim, eu sou assim, tá, eu, aquilo outro, eu sou, porque o eu sou facilita muito lidar com a situação, né? É igual hoje também a nova moda. Eu faço terapia, como se isso fosse um crachá de que a pessoa seria menos arrombada. Gente, tem um monte de arrombado que faz terapia e continua arrombado porque ele está muito tranquilo no seu lugar de arrombado. O problema é os outros que vão ter que fazer terapia porque são vítimas desse arrombado, você entendeu? As pessoas acham que terapia. Olha o quanto é moralizante, né, Nayara? É assim, ah não, se eu faço terapia, isso é um crachá de que eu sou uma pessoa melhor. Não, gente. Terapia quer dizer muito mais em a gente reconhecer a nossa existência, igual a gente coloca aqui. Não, eu sou desse jeito, não vou mudar. Beleza, então banca a solidão. Banca a solidão. Porque você pode ser uma pessoa extremamente chata. Banca a solidão? Não, estou bancando a solidão. Ok. Você está sofrendo com isso? Não. Ótimo. O bravo é isso. A pessoa ela quer bancar um lugar dela na existência, como um ser que existe, e ela acha que o mundo tem que se adaptar a ela. O mundo precisa se adaptar a ela. Como a mãe se adapta ao surgimento de um bebê na vida dela. E não é assim, né? As coisas não são assim. Tudo bem? E é um projeto que assim, até a Leiliane que usou essa palavra, ela falou assim, nessa pergunta minha, eu faço uma ponte com a pergunta dela, né? Ela fala, nossa, parece muito fascista, você entendeu? Sabe, ela diz até isso, ela usa essa palavra, eu falo, para mim não parece, para mim é, sabe? Eu sou assim, eu sou TDAH, eu sou autista, eu sou narcisista, eu sou um diagnóstico. Detalhe, porque o diagnóstico socializa, né? Junta um monte de dodói junto e eles vão falar que são dodói, falar dos remédios que tomam, não é? Né? É fazer uma crítica, por exemplo, aí, a esse boom de diagnóstico de autismo que tem. Aí anda com a correntinha no pescoço, coloca adesivo, pai de autista, criança neurodivergente, tudo bem? Sim, a questão do trauma também, né? A questão do trauma também. Kátia, fica à vontade, minha querida. Eu estou aqui dando boas gargalhadas, porque
com toda essa discussão, porque eu tenho uma analisanda que chegou para mim e disse: você precisa hoje, sem falta, me explicar porque você não me trata de acordo com o meu diagnóstico. São 3 anos que eu digo a você que eu tenho autismo e TDAH, e são 3 anos que você não me trata dentro da minha condição. Aí eu perguntei: e como você gostaria que eu lhe tratasse? Como a psicanalista da minha prima. Ela fala com muito cuidado, como se estivesse falando com um bebê. Eu disse: e aos 25 anos você quer ser tratada como bebê? E ela ficou calada. Kátia, ela te deu de presente ali o que ela estava sentindo, hein? Sim, sim. Ela te deu ouro. Sim. Aí ela disse: para você interpretar. Minha mãe vai falar com você. Minha mãe vai falar com você. É um adolescente? É um adolescente? Sim, ela quer ser de fato tratada, né? Na condição de criança pequena. Minha mãe vai falar com você, porque é impossível a maneira que você fala comigo. Você fala como se eu fosse uma pessoa normal. E você esquece que eu sou autista e tenho TDAH. Você não conseguiu entender isso ainda. Então, provavelmente, nos próximos dias, a mamita dela vai vir falar comigo. E eu preciso segurar a onda, porque pode ser que eu dê boas gargalhadas de acordo com o que eu já acho que vai ser a narrativa da mãe dela. Não, porque a narrativa da mãe dela, você já tem também aí recursos extremamente interessantes, que é o seguinte, né? Porque se ela faz esse questionamento, é porque, de alguma forma, isso que você vem fazendo de intervenção tem um atravessamento analítico nela. Você entendeu? Né? E que a demanda que ela tem não é uma demanda que você pode suprir, né? Você não pode ser a mãe dela, você não pode tratar ela como um bebezinho. Você pode oportunizá-la naquele lugar ali para que essa criança interior apareça. Por exemplo, um ferramentário que o Firenze ele faz muito bem, por exemplo. Mas ali o Lacan deixa isso aí muito claro. E isso aí não é um problema seu, né? Isso aí é algo que ela vai ter que aprender a lidar existencialmente, né? Que ela não é um bebê, né? Mas que ela demanda de um mundo que o mundo a trate como bebê. Mas se vocês pegarem de uma maneira mais ampla, por isso que eu falo, não tem. Cada sujeito é um sujeito? Sim, claro, isso aí eu não questiono. Mas olha como está ligando a historicidade. Vocês percebem o que as pessoas hoje, Red Pill, Red Mulher Pill, essas coisas que surgiram aí, qual que é o tipo de homem e de mulher que se pede? Se vocês verem o tipo de mulher que um homem Red Pill pede, é uma mãe. Eles querem uma mãe. Aí eu quero uma mulher que cuide de mim, que cuide da casa, que desista do mundo para que eu dê certo. Quem fez isso na vida dessa pessoa algum dia? Quem desistiu de tudo só para cuidar dos filhos? É a mãe, né? Só que, por exemplo, ele quer uma mãe para que de uma maneira com menos culpa ele pode dormir com ela. Entenderam onde é que eu estou querendo dizer? Então, assim, ele pode praticar um incesto com o quê? Com tranquilidade, né? Fora da moral e dos bons costumes, mas então essa crítica. A questão também que agora surgiu as mulheres submissas é a mesma coisa. Qual que é o discurso? Ela não quer um marido, ela não quer um companheiro, ela quer um pai. Vejam o que elas demandam. Eu quero um homem que cuide de mim, que faça isso por mim. Quem faz tudo por alguém, gente? É o pai, é a mãe, principalmente, a cuidadora primária com a criança, sim ou não? E por que a gente faz tudo? Porque ela ainda não consegue, não é assim? Desde o momento que nasce, você pega, põe no peito para mamar, não é assim? Né? Para aprender a andar e etc., para aprender a falar, ela não consegue sozinha, né? Isso é um processo, só que hoje, né, você vê que ainda há essa procura. E eu percebo que é meio sinal dos tempos, porque é uma geração, se você vê essa geração que surge agora, é uma geração cujo pai e a mãe trabalhou muito, cujo pai e a mãe foram muito distantes. Há um buraco que eles estão tentando, sabe assim, colocar nesse lugar. Eles tentam, por exemplo, vincular a relacionamentos passados que não tem nada a ver com o que essas pessoas estão procurando. Você entendeu? Não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Né? Então, assim, é interessante. É interessante. Né? Então, vamos lá.
A imagem do poço profundo, escuro, tem colorações racistas e trai a luta coletiva dos negros e dos indígenas, assim como a das mulheres, cuja a representação como seres obedientes não impediu que fossem vistas como lugares misteriosos de inconsistência e de protesto histérico. Lembremos, a mulher é um mistério para a psicanálise até hoje. Isso vai para o YouTube. A mulher é um mistério para a psicanálise até hoje. A psicanálise não conseguiu entender o que é o inconsciente para a mulher. Eu não estou falando para o feminino, porque o feminino é uma construção patriarcal. A mulher é um mistério para a psicanálise até hoje. Até hoje. O próprio Freud chegou a essa conclusão, né? De que, desde as histéricas, ele tinha grandes problemas para lidar com o sofrimento psíquico da mulher, porque parecia que era um lugar que a análise não conseguia chegar perto. O Lacan é outro, né? Quando ele vai falar sobre o gozo, né? O gozo da mulher, que ocupa um outro espaço, que é de uma outra ordem, que a gente não consegue, a psicanálise ainda, a mulher é um grande mistério. É um grande mistério. Por isso, a psicanálise ela é tão patriarcal. A psicanálise, a mulher, é tão um mistério que a psicanálise se apegou à teoria do falo. E a Janaína sabe como que eu... O que é o falo? O pipi. O pipi nada mais é, né, essa inveja do pênis que Freud inventa, ele não consegue perceber que não é uma inveja. É uma compreensão natural que a mulher tem de perceber que quem tem aquilo pendurado entre as pernas tem acesso a coisas, experiências, ações e privilégios que ela nunca vai ter. A inveja dela não é do pipi. A inveja dela, né, ou uma observação crítica natural desde muito criança, é de que ter aquilo pendurado dá acesso a lugares, motivos, né, e coisas que ela não vai conseguir. Em resumo, o que Freud chamou de inveja do pênis é a mulher naturalmente compreendendo como o patriarcado opera. Ela não precisou ler feministas, ela não precisou ler teoria feminista. Ela compreende de início o que é o patriarcado. Compreenderam isso? Quem mais chega perto dessa compreensão que a psicanálise não conseguiu, mas também bebendo de fontes da psicanálise, mas não se aprofundando dela, é a Simone de Beauvoir no Segundo Sexo. Próximo, ela não chegou a essa conclusão. Serei narcisista que Érica e Nayara. Serei narcisista que Ramon. Esse entendimento foi meu. Isso é meu. Eu cheguei a essa conclusão. Inveja do pênis nada mais é do que uma péssima compreensão de Freud sobre o que é o entendimento de uma pequena menina dentro de uma sociedade estruturada pelo patriarcado. A Janaína já me ouviu falar nisso, que a gente participa. Você vê, eu e a Janaína, nós somos colegas assistindo o Ali falando sobre análise com homens. Entendeu? Eu, particularmente,
E não adianta o Lacan ter inventado a ideia, não, que o falo é um lugar, é uma questão de poder e etc. Né? O Lacan, eu acho que ele melhora a ideia de falo que o Freud tinha colocado. O Lacan, ele começa a chegar nesse lugar que é um lugar de poder, né? Que é um lugar de poder. O Douglas também. É porque você não aparece, Douglas. Aí a gente só vê que Douglas Miranda, você entendeu? O Douglas está aqui, a Janaína está aqui desde o início. A Janaína, ela está desde o primeiro encontro. A Janaína está aqui. Teve momentos que era só eu e a Janaína. Então, assim, dentro desse contexto aqui, né, essa imagem desse poço profundo, ele também, a gente precisa retomar e repensar isso. Tudo bem? Então vamos lá. Inconsciente, ideologia e a ilusão da autoconsciência. A gente volta naquilo, né, que é a grande moda no momento, né? Faz terapia? Não faz terapia? Confessarei para vocês. Tem 2 semanas que eu entrei em uma app de relacionamento. Os amigos chegaram, não, Rodrigo e tal, né? Devido à condição que eu tenho, aquele negócio assim, é muito difícil relacionar, né? Paternidade, trabalho, pesquisa, esses negócios. Aí os amigos, Rodrigo e tal, você tem que entrar lá e pá, que não sei o quê, né? E vai lá. Gente, o que é aquilo ali, hein? O que é aquilo ali? Eu entro nas coisas, as coisas que eu vivo, sempre me dá um start, Rodrigo, isso aqui dá um artigo, hein? Isso aqui dá uma discussão, hein? Gente, o que é aquilo? E tem vários apps, eu percebi que tem vários. Porque, digamos que assim, eu tenho um diagnóstico de TDAH, de verdade, de 56 páginas. Tá? Digamos que eu tenho isso. Eu fiquei obcecado. Na hora que eu vi um, eu fui vendo os outros. Aí eu descobri que tem um, aí tem o outro que é da esquerda, tem um outro. Eu me fala, não, Rodrigo, entra nesse aqui, que esse aqui não é tão baixaria. Eu falei, mas você não acha que quem entra nesse aqui também não entra nesse? Eu começo a problematizar. Eu falei, não, vamos entrar e tal. Aí você põe as descrições, né? E vão dizer que eu sou muito direto. Eu, com o tempo, eu fui floreando mais. Eu falei, eu sou isso, isso e isso. Eu, Rodrigo, não é assim. Eu tenho um amigo que ele me deu um coach de como trabalhar com os apps, porque ele tem um tempo de experiência nisso. E nisso, eu fui abordado 10 vezes por mulheres que me perguntaram. E olha que eu coloquei a idade, tá? Ele falou, Rodrigo, coloca aqui 25. Eu falei, em nome de Jesus, eu não dou conta de me relacionar com uma pessoa de 25 anos. Em nome de Jesus. Eu tenho 44, eu sou velho, eu não sou esse tiozinho baladeiro, eu não dou conta. Deixa eu colocar aqui, 40, 50. Tô com 44, tá ótimo. Tá bom, coloquei. 10 pessoas perguntaram se eu tinha terapia em dia. 10 pessoas. 10 pessoas. Uma, eu até cheguei a perguntar, você já se relacionou com alguém que é problemática, mas fazia terapia? Demais da conta. Eu falei, e por que você está insistindo nisso? E o que aconteceu? Eu sou ruim de app, porque eu não entro, aí eu não converso com as pessoas. Gente, o que está acontecendo com o mundo? O que está acontecendo? Beleza? E ali eu estava vendo como é que essas coisas elas estão muito complexas. Porque a gente entra nisso aqui. Inconsciente, ideologia e a ilusão da autoconsciência. E detalhe, gente, é o que os coaches vendem, né? De que nós podemos ter uma consciência de tudo que está acontecendo, controle, né? E etc. Estamos aí não só nos surdos diagnósticos, nos relacionamentos nós estamos agora também na epidemia dos acordos. Os relacionamentos têm N acordos. A palavra acordo agora é a palavra do momento para relacionamentos. Olha, o relacionamento tem que ter um acordo. Eu falei, misericórdia, você tem que ter um contrato antes. Pedir para a Érica ler, ver se é bom o acordo. Érica, assina ou não assina? Manda registrar em cartório, como é que faz? Os acordos. Aí eu vi uma entrevista, né, de um cara que até se apresenta como psicanalista, eu me esqueci o nome dele, que ele fala sobre relacionamentos e tal.
Que é aquilo, gente? Que coisa cansativa que é se relacionar hoje em dia. Cadê o beijo na boca, cheiro no pescoço, sabe? Ir pro pagode, olhar no. Acabou. Agora são os acordos. É porque agora tem acordo da monogamia, monogamia de não sei o que lá, o relacionamento aberto ético, o trisal, o quadrisal, o de não sei o. Isso aí, ó, tá tudo se observando, Érico, o que que tá acontecendo, Érico? Aí, esse final de semana, a gente tava comemorando, né, a prisão do Bolsonaro, com picanhas do Bolsonaro, quer dizer que eu comprei para fazer piada, só de raiva, porque o frigorífico que tem a picanha do Bolsonaro aqui de Goiás, é nosso, tá? E tudo que você vê que é ridículo no Brasil sai aqui de Goiás. Eu comprei e fiz a piada, né, claro. E lá, e lá eu fiz essa pergunta, eu falei, gente, cadê aquele negócio de você chamar pra sair, dar uns beijos na boca, pegar na mão, ouvir uns pagodes, acabou. Agora é os acordos. É acordo para isso, acordo. Ah, não, porque se a gente acordou, nada sai errado. Eu falei, e quem disse que nós somos acordos? Cadê a abertura para o erro? Cadê a abertura para a ambivalência? Cadê a abertura para as ambiguidades? Cadê a abertura para as ambivalências? Psicanalistas, se vocês estão metendo a ideia de acordo nos seus relacionamentos, está indo errado. Porque nós somos isso. Porque acordo pressupõe algo de uma neurose obsessiva muito grande. Aquela ideia de que nós não vamos errar, de que nós não vamos falhar, de que as coisas não vão funcionar de outra forma, de que o caminho ele é reto e sempre. E nós, psicanalistas, sabemos que não é assim. Que não é assim. Que o que nós somos é a existência que traz. Algo que a gente acredita que é, a existência demonstra que pode ser que nós não sejamos. Entendeu? Ah, eu nunca vou trair. Não se sabe, gente. Não se sabe. Não se sabe o que a vida vai te trazer. O que a realidade prática vai te trazer. Porque o que conta é a realidade prática. E hoje, não sei se vocês percebem isso, parece que a ideia do falar é o que conta. É o que conta. Ah, houve esses casos. Vou pegar aqui um exemplo para vocês entenderem. Houve o caso, né? Houve o caso daquele arrombado do Calvo do Campari, sim ou não? Houve o caso, não é? A gente poderia questionar, né? Como é que a menina cai nessa? Mas eu não sou pai nem mãe dela, eu não vou entrar nesse mérito. Apesar de que todas as defesas que ocorreram de uma galera aí que está na internet são defesas equivocadas. Porque se o mundo é patriarcal e. Não tá dando para escutar, Rodrigo. Tá mutado agora. Rodrigo, seu áudio tá fechado. Tá funcionando agora?
Voltou a funcionar? Isso aqui é uma porcaria, tem dia, viu, gente? Então vamos lá. Só para a gente continuar aqui, fechar o raciocínio e entrarmos de férias. Uma coisa que precisa ficar muito clara, tá? Aconteceu aqui lá com a questão do Calvo do Campari, né? E etc, e etc, 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 né? Ocorreu toda aquela questão. O que eu coloquei para algumas pessoas que eu conheço e amigas? Se a estrutura ela ainda não mudou, qual que é a dica que a gente tem que dar? Tome cuidado, né? Tome cuidado. Só que é ali que eu fui perceber que é o seguinte, né? Começou-se um movimento, começou a surgir publicações que é o seguinte: como você, como homem, pode contribuir para a diminuição da violência? Vamos lá. Não ria de piadas misóginas, né? Se você estiver na mesa com outros homens, basicamente, dá um pito na galera, né? Tal. É isso, é aquilo, é aquilo. O que me incomodou? Eu conheço, na prática, homens que fazem tudo aquilo que estava na lista e eles são violentos, abusadores, tanto quanto o Calvo do Campari. Tanto quanto o Calvo do Campari. Inclusive os homens da esquerda cirandeira brasileira, os mais arrombados que eu conheço, são os que mais lacram na mesa de bar, nas redes sociais. É aquele que está no lugar ali, ele tensiona, nossa, mas essa piada foi machista. E aí, gente? E a praxis? E a realidade prática? E a ação prática? Onde é que fica? Como também, conheço homens que têm uma linguagem extremamente misógina, mas que na prática está entendendo como que a psicanálise ela precisa entender as questões de uma maneira muito mais complexa, porque a realidade da linguagem ela não consegue lidar com a realidade concreta, muitas das vezes. Porque mudar a linguagem não muda a realidade concreta. Vou repetir, mudar a linguagem não muda a realidade concreta. Não muda. Usar pronome neutro não muda a realidade das pessoas trans, da violência contra LGBTQIAPN+. Não muda. Pelo contrário, tensiona uma situação fascista que coloca a vida deles e delas mais em risco, e principalmente se forem pobres e pretos. Não muda. Não muda a situação. Tá? Então, é isso que eu queria chamar a atenção de vocês, para que a gente chegue aqui à nossa última reflexão. Vamos lá. Ai. Opa. Vamos lá. Autoconsciência ingênua como uma ferramenta de alienação, essa autoconsciência que a gente vê aí, que cada coach vende a todo momento, essa autoconsciência de processos terapêuticos, comportamentais, de que eu sou isso, eu sou aquilo, eu posso isso, eu posso aquilo, ela é extremamente uma ferramenta de alienação, porque você se aliena diante do mundo e pior, você se aliena diante de si mesmo. E o que é alienar diante de si mesmo? É você achar que é uma coisa. Você é o ser. Não é assim? Isso nunca vai mudar. Ô, gente, complicado, hein? Complicado, né? Segundo, a ideia central, a autoconsciência imediata baseada no senso comum é ideológica e serve para reproduzir a alienação em vez de combater. Tudo bem? Um aprofundamento teórico. O inconsciente é a política. O texto sugere que o inconsciente ele é político e que esquecê-lo é esquecer da política. Rodrigo, não entendi. Eu, como homem branco, qualquer pessoa dentro do Brasil, ela é racista, mesmo que ela faça todo o esforço para não ser. Entenderam aonde é que essas questões elas abarcam o inconsciente? Todo homem é misógino e machista, inconscientemente falando. E ele pode ser gay. Ele pode ser um homem gay. Ele pode ter feito a transição
ser uma mulher trans, mas essas questões elas estão no âmbito do inconsciente. Entenderam isso? Porque o processo de alienação, ele chega nessa esfera. E é aí que isso é uma afirmação minha. O processo de alienação, ele é um instrumento maior de violência e traumatização psíquica. O sujeito que sofre é o sujeito alienado. Ele é alienado do mundo e de si mesmo. Entenderam isso? Estar alienado de si mesmo é estar alienado ao seu próprio desejo. Está aí uma limitação da fantástica teoria do desejo do Lacan. Tá que ele chega a flertar com esse tipo de conclusão. Um sujeito alienado, ele é alienado da sua própria questão como um ser que deseja. Então ele é um ser que só vive a partir da necessidade. Eu quero isso, eu quero aquilo, eu compro, é isso, pronto, e acabou. Beleza? Tanto que dentro da clínica, você vai ouvir muito do paciente o que ele quer, mas o que ele deseja é o que a gente quer saber. Entendeu? A gente tem que cavar para que ele pare de falar o que quer e comece a falar o que deseja. Olha também que o trabalho ele é mais difícil agora. E por último, aqui o obstáculo à mudança. O pensamento individualista alimentado pelo senso comum nos encerra dentro daquilo que cada um de nós já acredita ser. Falamos aqui das várias formas que a gente diz, né? Que é, eu sou autista, eu sou TDAH, né? Eu sou uma pessoa certa, eu nunca vou fazer isso. Tudo bem? Eu sou uma pessoa que vivo dentro do discurso, como é que chama, do politicamente correto. Hoje aqui em Goiânia caiu, né? Um dos deputados mais à esquerda, gigantesco, o assessor dele foi fotografado se masturbando numa janela. Entenderam isso? Eu nunca vou fazer isso, eu nunca vou fazer aquilo, eu nunca vou pensar assim, eu não sou assim. Calma aí, calma. Tá? Então vamos lá. Impedindo o quê? A mudança. E a psicanálise não é isso, gente? A gente não quer proporcionar aos nossos pacientes que eles se relacionem de outra maneira com seus traumas, que eles se permitam até sofrer de outras maneiras. Ele chega sofrendo de um jeito. Vamos ali criar uma situação que ele possa sofrer de outro jeito, né? Ou em outro lugar. Ah, eu errei aqui. Ah, não, vamos proporcionar que ele se movimente e erre em outro quê? Em outro lugar. Mas se ele está alienado, como é que ele vai fazer isso? Ele vai continuar fazendo aquilo que o Freud nos ensinou e chama-se de quê? Repetição. Então quer dizer que quem repete é um ser alienado. Sim, é o ser alienado totalmente do seu desejo. Então o que ele faz? Ele repete alguma coisa que enuncia esse desejo que ele não sabe o que é, porque ele não consegue lidar com isso. Entenderam? Beleza? Bom recesso para vocês. Voltamos em janeiro do ano que vem. Um abraço.